Olá, meu nome é Breno Douglas Alencar de Jesus, eu sou graduando de Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Brasília e hoje eu serei o seu professor de Biologia explicando sobre as leis de Mendel, né? Bom, pessoal, eu vou tratar com vocês o experimento realizado por Mendel, né? A primeira lei de Mendel, né? O significado dela exatamente ali, que a gente sempre pensa, a primeira lei de Mendel, tá lá na nossa cabeça. E no final, vou também tratar uns exercícios. Lembrando que, de acordo com o nosso plano de aula, toda a nossa aula tem que ter um resumo, vai ser a nossa avaliação. Afinal dessa aula, eu quero que vocês façam um resumo da aula e enviem para o e-mail do professor. Dessa forma, eu vou poder avaliar, né, se vocês entenderam a aula ou não, e vai ser o nosso método de avaliação, ok? Vamos lá! Vamos colocar o slide aqui para vocês. Prontinho, Leis de Mendel, professor Breno Douglas Alencar de Jesus. Pessoal, primeiramente, vamos trabalhar as leis de Mendel, mas vamos começar por quem foi Mendel? Bom, Gregor Johann Mendel, né, nasceu em 1822 na região da Morávia, no antigo Império Austro-Húngaro, hoje conhecido como República Tcheca, né? Região especificamente conhecida como República Tcheca. Ele foi um monge agostiniano, mais conhecido por seu trabalho com ervilhas, né? Aquele famoso experimento de Mendel que eu falei agora com vocês, que eu vou explicar posteriormente. Mendel é reconhecido hoje como fundador da genética e pai da genética. Lembrando que esse pai da genética pode ser cobrado, pode aparecer até em questão para vocês assim, tá? Ele é conhecido como esse fundador da genética de fato. Por quê? Ele pode ser capaz de elucidar como as características são passadas de pais para os filhos em uma época em que a divisão celular e a estrutura do DNA eram desconhecidas. O que acontece, pessoal? Na época em que Mendel propôs, né, esses conhecimentos, não tinha-se conhecimento nenhum a respeito disso. Sabia-se de, né, características de pai para filho, mas não teria algo que elucidava isso, que foi o que Mendel trouxe. Né? Mendel trouxe, olha, tá aqui o genótipo tal, tá aqui o genótipo tal. Você herdou de fulano de tal, você herdou de fulano de tal. Entendem? Conforme isso, conforme a aula eu vou explicando para vocês. Bom, professor Mendel era um monge, não um cientista. Sim, ele era um monge. Vale lembrar que o nome de batismo do Mendel era Johann Mendel. O Gregor Mendel, ele foi rebatizado quando se tornou um monge, né? Ali nos monastérios que ele frequentava. Tá aí a imagem do nosso querido aí. O experimento feito por Mendel. Bom, vamos começar primeiro por que o Mendel escolheu esse material. Por que ele escolheu as ervilhas? Bom, os bons resultados foram alcançados por conta do material, já que o material era de fácil cultivo, as características que cada um tinha eram muito contrastantes, então ele tinha ali características extremamente específicas para cada organismo. Além de, principalmente, eu vou explicar posteriormente para vocês ali a questão de cor, questão de tamanho, textura e por aí vai. Bom, a flor, né, a planta, possui uma série de características úteis para estudar seu ciclo de vida. É fácil de cultivar, produz muitas sementes, portanto, descendentes e flores. Sim, pés de ervilha podem ter flores. Bom, ela é uma flor hermafrodita, pode se produzir por autofecundação, né? Ou seja, a parte masculina pode fertilizar a própria parte feminina e por aí vai, mas também pode ocorrer fertilização cruzada. Bom, a leguminosa exibe algumas características simples, porém contrastantes. A tonalidade da semente, como eu expliquei para vocês, amarela ou verde, sem variações intermediárias. O que quer dizer esse variações intermediárias? Você tem a cor verde e a cor amarela. Não vai ter cor entre essas duas. Entende o que eu quero dizer? Mendel, ele selecionou plantas extremamente específicas por isso. Ele teria cores específicas para cada um e não vai ter cor nesse meio, entende? É isso que ele quis dizer com variações intermediárias aí. Bom, a configuração da semente, se ela é lisa ou áspera ou rugosa, se áspera e rugosa são a mesma coisa, tá? Eu só coloquei áspera aqui, mas vocês podem achar na maioria das literaturas como rugosa. Bom, a relação da altura, né? O que acontece? A planta que dá a ervilha, o pé de ervilha, né, uma planta extremamente alta, pode chegar a 2 metros de altura. E a mais baixa com 0,5 metros, ou seja, menos de 1 metro. Né? Tá aí uma tabelinha explicando para vocês exatamente isso que eu estava demonstrando para vocês. Características das ervilhas estudadas por Mendel, né? A forma da semente, se ela era lisa ou rugosa, a cor da semente é amarela e verde. Lembra que eu expliquei que não tem aqui, tá aqui a amarela, tá aqui a verde, não tem cor entre esses dois.
até a forma da vargem, gente. Sim, a forma da vargem, se ela era lisa ou ondulada. Isso também vale para quem já viu, por exemplo, cultivo de feijão, também acontece isso, da formato da vargem ali. O que ele quer dizer com esse formato da vargem? Se o formato da vargem vai ter aquelas ciclozinhas, aquelas bolinhas ali da ervilha, né? O formatinho da ervilha lá dentro da vargem, tá? Tem a cor da flor, né? Como expliquei anteriormente, para quem não sabe, o pé de ervilha também, né? Pode dar flor, pé de ervilha, lembrando. Né? A posição da flor será axial, né? Ao longo do caule, ou será terminal na ponta do caule. O tamanho da planta, como se tem, né? Pode chegar a 2 metros ou 1 metro e por aí vai. Bom, vamos lá. Experimento do Mendel. Deixa eu só me tirar daqui um segundo. Aqui. Bom, com ervilhas puras, Mendel fez um cruzamento usando a parte masculina de uma planta de semente amarela e feminina de uma semente verde. Esse primeiro cruzamento ocorre entre plantas chamadas atualmente de geração parental, ou P. Por que atualmente, professor? Porque as leis de Mendel só foram estabelecidas anos e anos depois dele ter feito o experimento. Vou explicar para vocês posteriormente aí. As sementes, bom, isso, né, ocorre nessa geração P aí, ocorre fecundação cruzada, né, que dá sementes verdes. Com geração cruzada entre sementes verdes, perdão. Entre sementes amarelas e verdes, que gera a geração F1, que dá ali de 100% de sementes amarelas. Sementes geradas após esse cruzamento formam a primeira geração, ou F, nesse caso, todas as ervilhas F1 são amarelas. Mendel chamou esses indivíduos de híbridos, uma vez que descendiam de pais com características diferentes, sementes amarela ou verde. Aquela questão do híbrido que ele quer dizer aí é só a questão de pais diferentes ali. Ele é um híbrido entre a verde e amarelo, entendem? E, posteriormente rolou a autofecundação e gerou a geração F2. Gente, geração F2. Ali na parte 3. Mendel realizou a autofecundação de um desses híbridos de semente amarela, dando origem à segunda geração, ou F2. A contagem de ervilhas revelou que 75%, né, 3 para 4, de sementes amarelas e 25%, 1 para 4, de sementes verdes. Quer dizer, uma proporção de 3 sementes amarelas para uma verde. A proporção exata foi de 6.022 indivíduos amarelos para 2.001 indivíduos verdes, o que dá uma relação de 3,01 para 1. Entendeu? Vamos lá. Depois disso tanto de informação que eu passei para vocês, o que acontece posteriormente? Nós temos as conclusões. O que Mendel concluiu com isso aí? Todas as situações analisadas por Mendel demonstraram desfechos similares ao que foi observado para a tonalidade das leguminosas. Ou seja, a prole F1, obtida por cruzamento de dois indivíduos puros, denominantemente recessiva, apresentou características dominantes. O que quer dizer esse recessivo aí, gente? Ele não cruzou o híbrido com o puro lá, para gerar F2? O que é esse recessivo? O recessivo são alelos, né, que você herdou de antepassado, normalmente de seus pais. Eu, por exemplo, herdei as falhas na barba do meu avô. Meu avô tem essas falhas na barba e eu herdei disso dele. Isso meu avô de parte de mãe. Do meu avô de parte de pai, eu já herdei as sobrancelhas grossas dele, né? Do meu avô, continuando ali dos avós, na parte da minha mãe, eu herdei o cabelo preto do meu avô. Isso, né, são alelos recessivos, tá? O que é esse alelo dominante? O que ele está querendo dizer aí? O alelo dominante é o que aparece em todas as características. O que, mais uma vez, dando exemplo da minha família. O meu avô de parte de mãe, tem esse lábio um pouco mais avantajado de biquinho. Minha mãe herdou esse lábio, eu herdei esse lábio, meu tio, irmão da minha mãe, herdou esse lábio, e os meus primos herdaram, e meu irmão mais novo também herdaram o mesmo lábio. Ou seja, é dominante, aparece em todas as gerações. Continuando aqui, em um conjunto de 7.324, já a prole F2 exibiu uma média de 3 dominantes para cada recessivo, né? O 3 para 1 que eu expliquei. Em um conjunto de 7.324 ervilhas, por exemplo, foram constatadas 5.774 lisas e 1.850 rugosas. As conclusões de Mendel podem ser justificadas por meio das seguintes conjecturas. Cada organismo possui um par de fatores responsáveis pelo aparecimento de determinadas características. O que é esse par de fatores determinados? O par de fatores que ele está querendo dizer aí, gente,
São aqueles famosos Azãozinho, Bzão, Bzinho. Você herda cada um do seu pai e da sua mãe. Para dar, o que ele fala com um par? Se é um par, é 100%. O que divide? 50%. Então você herdou 50% daqui, 50% de lá, entendeu? Voltando aqui para o nosso slide. Bom, os fatores são recebidos de indivíduos paterno e materno, como eu expliquei, cada um contribui com apenas um fator de cada par, tá? Os fatores de um par contrastantes de características não se misturam durante a formação dos gametas, os fatores aparecem em dose simples, ou seja, cada gameta possui apenas um fator. Como vimos na experiência de Mendel, por exemplo, o gameta possui ou o fator amarelo ou o fator verde, né? Cada fatorzinho específico ali. Vamos lá, agora explicando a primeira lei de Mendel. Professor, por que no início da aula o senhor falou dessa questão do Mendel ter postulado a primeira lei ou não? Vamos lá, o Mendel, de fato, ele não postulou essa primeira lei. Quem postulou foram outros cientistas que posteriormente encontraram os experimentos de Mendel e constataram isso. Eles falaram, olha, com os conhecimentos que nós temos atualmente, com os conhecimentos desse cara lá atrás, dá para constatar isso daqui. Ele chegou a essa conclusão. Então, quem chegou à conclusão foi lá atrás, Mendel. Por isso nós temos a primeira lei de Mendel, entendem? Continuando aqui. Também conhecida como lei de segregação de um par de fatores ou lei de monohibridismo, né? A lei inaugural de Mendel também pode ser chamada, também pode ser conhecida como princípio de segregação dos atributos ou lei da separação. Sim, ela pode aparecer com todos esses nomes que vocês estão vendo. Diferentes literaturas tratam a primeira lei assim. Você sempre vai encontrar lá lei primordial de Mendel, a primeira lei de Mendel, lei inicial de Mendel, que eu também já vi ser cobrado em alguns conteúdos. Ela pode ser chamada de diversas formas. Nos vestibulares, isso pode cair até como um peguinha ali. Ah, lei primordial de Mendel. Poxa, mas eu só decorei a primeira lei. Entende o que eu quero dizer? Pô, lei de segregação do Mendel. Poxa, mas eu só sei o que significa primeira lei. Agora, vocês já sabem que lei de segregação, primeira lei, entre os outros nomes, vão se referir sempre à primeira lei de Mendel. Tá? Bom, a separação afirma que cada atributo é determinado por um casal de elementos que sugerem durante a produção dos gametas, né? Segregam durante a produção dos gametas. Através de uma série de experimentos com legumes, Mendel obteve a conclusão que conseguiu empregar cálculos matemáticos em suas pesquisas. Experimentos esses que eu acabei de explicar para vocês. Vamos lá, agora parte dos exercícios, gente. O intuito desses meus exercícios é fazer com que vocês fixem ali o conteúdo, saibam mais ou menos também como é cobrado, tá? Eu vou apenas ler os exercícios para vocês e vou responder, tá? O que eu quero que vocês façam? Assim que eu ler, pausem o vídeo e pensem na resposta. Não quero que vocês continuem o vídeo direto, porque dessa forma vocês não vão fixar o conteúdo e vão estar se auto-sabotando. Eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo o conteúdo, não chutando o conteúdo. Entenderam? Vamos lá. Bom, a primeira lei de Mendel, conhecida também como o princípio da segregação dos caracteres ou lei de segregação, tá vendo aí os nominhos que eu falei? Letra A, cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. B, cada par de fatores segrega-se de maneira independente de outros pares durante a formação dos gametas. Cada característica é cada característica é condicionada por um par de fatores que permanecem unidos na formação dos gametas. D, cada parte dos fatores segrega-se de maneira conjunta com outros pares durante a formação dos gametas. Cada característica é condicionada por um fator que não se separa da formação dos gametas. Agora vamos lá, pausem o vídeo e respondam. Eu vou responder agora. Resposta correta, letra A. De acordo com a primeira lei, cada característica é determinada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas. É transmitidos em dose única. É exatamente o postulado da primeira lei, que eu trouxe para vocês ali. Aquele resuminho da primeira lei é exatamente a resposta. Né? Se você prestou atenção, você já pegou aí, pá, é isso. Vamos lá. Exercício agora, deixa eu só sair daqui. Exercício agora da FUVEST, pessoal. Qual a porcentagem de descendentes azão-azinho nascidos de uma mãe e de uma mãe azão-azinho? Vamos lá. O que vocês acham que é aí, gente? Qual a porcentagem de descendentes azão-azinho nascidos de uma mãe azão-azinho? Lembra que eu falei que eu expliquei mais cedo? Pá. Vamos lá. Letra A, 25%, B, 50%, D, 75%, D, 100%. E é dependente do pai. Resposta para vocês. Pausem lá, me respondam. Agora eu vou responder para vocês. Alternativa correta, letra B. Independente do pai, os filhos azão-azinho de uma mãe azão-azinho, apresentação 50% da prole. Expliquei para vocês ali, né?
cada um herda ali 50% de cada, aquele 50-50 ali. Cada um vai herdar 50% de cada. Continuando aqui, gente, vou ter que sair daqui de novo. Bom, essa é da MAC, né, da McKinsey. Um casal em que ambos são polidáctilos tem uma filha também polidáctila e um filho normal. A probabilidade de vir a ter uma filha normal é de 1 para 4, B, 1 para 16, C, 1 para 8, D, 1 para 12 e 2 para 3. O que acontece? Vocês têm que entender nessa questão e se a polidactilia ela é uma doença recessiva ou se ela é considerada uma condição, no caso, uma condição recessiva ou uma condição dominante nessa família, no caso. Vamos lá? Pausem o vídeo e me respondam. Eu vou responder agora. Bom, alternativa correta, letra C. O casal pode ser polidáctil e apresentar um filho normal. Ele é heterozigoto, sendo a polidactilia, portanto, uma anomalia genética causada pelo alelo dominante, considerado P como alelo dominante e Pzinho como alelo recessivo. Temos o cruzamento entre Pzão, Pzinho, Pzão, Pzinho, dará origem a filhos Pzão, Pzão, Pzinho, 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 Pzão, Pzinho. Desculpa, gente. Pzão, 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 Pzinho, Pzão, Pzinho e Pzinho, Pzinho. A probabilidade de nascer um filho Pzinho, Pzinho é de 1 para 4. E dessa criança ser uma mulher é de 1 para 2. A probabilidade de nascer uma filha normal, portanto, é de 1 para 4, né? De 1 para vezes 1 para 2, que dá 1 para 8. Ou seja, a resposta correta, letra C. Agora um exercício da UFERSA. Vamos lá, gente. Essa é a nossa última questão para encerrarmos a aula, hein? Vou sair daqui para vocês poderem ler, vocês poderem ler. Essa eu não vou ler com vocês. Essas vocês vão ler, pausar e me responder. Eu vou apenas responder para vocês, tá? Eu vou sair daqui para vocês poderem ler ela agora, ok? Vamos lá, gente. Pausou, respondeu para mim. Vou responder agora. Questão correta, letra C. Vamos supor que a enfermidade em questão seja causada pelo alelo dominante. Razão. Se um par for heterozigoto para essa característica, existem as seguintes genótipos possíveis para essa procriação. Azãozinho vezes azãozinho. Resultado, azão, azãozinho, azãozinho e azinho. Os indivíduos azinhozinho são saudáveis, já que não possuem o alelo azão. Ou seja, questão C. Pessoal, muito obrigado por assistirem a minha aula, né? Eu quero que vocês façam esse resumo para mim da aula e mandem para o professor, ok? Muito obrigado por assistir aqui e até a próxima.